tudo certo. Fala família, estamos em mais um Aerocast, o 9º episódio. Seja bem-vindo, você meu amigo, minha amiga que está acompanhando a gente nesse canal. Se é a sua primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal da Aero Church. Eu tenho certeza que esse podcast vai te fazer rir, vai te edificar. Muitas emoções nós vamos viver no dia de hoje. Não estou sozinho, como sempre, muito bem acompanhado do meu amigo maravilhoso, que sempre tem um segundo olhar para tudo, Cláudio Borges. As pessoas dizem que eu sempre tenho dois pontos. O legal de ser mesmo é esse, eu sempre tenho dois pontos de vista. Com licença, o cabelinho cremoso, a sua vez vai chegar. Né? Mas é isso aí, pessoal, tamo aí. É o nono? É o nono episódio. Feliz demais estar aqui. E, cara, eu vou me emocionar. Eu sempre quis ter um podcast. Não é mesmo esse podcast? Sempre é nosso. Participar de podcast. Ah, que legal. Tamo Obrigado. Junto. Você vai me convidar mais vezes? Você faz parte do projeto. Obrigado. Se inscreve, dá um like. Vamos que vamos. É isso aí, muito bom. E também está juntamente conosco o cabelinho cremoso. Cabelinho cremoso. Com vocês, Salomão Bezerra. Família. Toda vez a gente tenta começar sério o podcast, toda vez, mas a gente sempre falha. A gente sempre falha. O Claudinho consegue estragar esse momento. Eu já me entreguei. Gente, hoje nós temos um convidado muito especial. É um irmão para mim, é alguém que eu caminho há alguns anos, desde 2018, quando nós nos conhecemos, começamos a viver coisas incríveis em Jesus. E vocês vão ter a honra de conhecer o meu amigo, o nosso amigo, PH Santana! É um prazer estar aqui com vocês, Salo, Melk, Claudinho. Bora lá, acho que vai ser top. Vamos lá. Espero não ficar muito nervoso. Eu tive a impressão de que ele ia esquecer algum nome aqui. Eu ia. Por pouco. Ele nunca me chamou assim, eu tô emocionado. Salo. É o boliviano. É o boliviano. Forcei demais. É o Bolívia. Você podia ter deixado passar. Mas em algum momento você ia aparecer, né? E aí, mano? Vamos começar o nosso papo aí. Bora lá. Tá animado? Tô animado. Um pouco nervoso, né? Sim. Na frente das câmeras, pessoas incríveis, vocês, mas sem dúvidas vai ser um papo top. Poxa, que legal. Se isso ficou foda, a gente vai fazer de tudo pra te constranger aqui. Estaremos muito empenhados nesse Espero não falar nenhuma heresia, mas eu acho que vai ser de boa. Se você falar, não tem problema, a gente cancela. Tranquilo. Bom, vamos lá. Mano, se você falar alguma heresia, no máximo vai acontecer 2 ou 3 pessoas se desviar dos caminhos do Senhor. Mas você vai dar conta disso lá no juízo e... Exatamente. Tranquilo. Mas vamos ficar com você ali. Coisa pouca. Tranquila. Manda bala. Muito bom. Mano, hoje, PH, a gente vê que teu histórico aí é uma música nas plataformas digitais, não é isso? Você tem um clipe no YouTube, você ministra adoração, é professor no Espaço das Águias. Mas vamos lá, vamos falar sobre como isso começou. Onde foi o teu encontro real com Jesus, mano? Certo. Eu não sou muito bom com datas como você, lembrar a cronologia certinha, mas desde pequeno minha mãe sempre tentou me levar para a igreja, né? Minha mãe é na Igreja da Graça. Eu não era muito fã porque o estilo da igreja é para pessoas mais velhas, né? Uhum. Querendo ou não. Exato. E eu não me eu não me sentia muito bem. Então, na maioria dos cultos, ou eu tava na salinha fazendo bagunça e deixando a tia doida, ou eu tava no culto dormindo. Porque, pra mim, não era muito interessante. Sim. E aí, eu fui crescendo. Meu pai sempre me incentivou a ir, minha irmã também, minha mãe também. Mas aí, eu fui crescendo, aí eu fui aprendendo a desculpar. Não, hoje eu tô com sono, hoje eu não quero ir. Aí, por já estar um pouquinho maior, minha mãe respeitava a minha opinião, né? Aí, chegou um tempo que... eu não lembro se eu estava na 8ª série ou eu estava no 1º ano da escola. Mas foi por aí que um amigo meu, Anderson, me chamou para ir para o encontro com Deus. Eu falei, vamos lá, né? Não custa nada.
Aí eu fui, cara, e realmente, Jesus, ele me encontrou naquele dia. Teve uma ministração sobre paternidade, sábado pela manhã, e aí depois começou a tocar uma música do Gilmar Brito, se eu não me engano, chama Que Amor É Esse? E quando começou a tocar essa música aí, eu falei... Cara, eu só conseguia chorar e falar, o que tá acontecendo comigo? Que é isso aqui? Eu nunca senti isso. Nunca senti esse amor, nunca senti esse toque. Por que eu tô chorando? Eu nem conheço a música, eu nem queria estar aqui. E de lá pra cá, começou essa caminhada, né? Aí depois eu comecei a ir na igreja do pastor Douglas, né? A NVI. E fui caminhando, né? Assim que eu voltei, começou uma escola como se fosse uma escola de música, né? Aí todo mundo violão, guitarra. Aí eu vi um instrumento lá, tinha 4 cordas, ninguém quis. Eu falei, isso aí deve ser mais fácil, porque tem menos cordas. Não tem ninguém. Um milagre não tem pra bateria, não. Não tem ninguém pra disputar comigo. Eu falei, eu vou nesse. Só vai ter eu, não vou precisar dividir com ninguém. Eu vou poder levar pra minha casa pra eu aprender. E aí foi quando eu comecei, assim, na música. Acho que... Mas o instrumento de 4 cordas que você aprendeu era o contrabaixo ou era um cavaco? Não, era um contrabaixo. Era um ukulele. Não, era um contrabaixo. Contrabaixo? Isso aí. Muito bom. PH do Bass. Paulinho do Bass, né? Sério, na época era Paulinho ainda. E sempre com muita vergonha, cara. Tinha como se fosse um aquário lá, né? Aí eu fiquei quase uns 2 meses pra tirar uma música com 4 notas. Suava pra caramba pra tocar. Contrabaixo. Isso. E eu era bem vergonhoso, né? Tipo assim, eu sempre fui cara de pau, mas eu também sempre tive muita vergonha. Pra me soltar demorava um pouquinho. Aí tinha um aquário, eu tocava lá dentro do aquário junto com o baterista. O baterista é o filho do pastor. O moleque naquela época tinha o quê? 8 anos? 7 anos? Faltava ficar atrás do David, porque eu tinha muita vergonha. E o mais legal é que, assim, quando você tem um garoto de 7 anos tocando bateria tão bem quanto o David toca, ninguém vai olhar pro cara que tá atrás do baixo. Exatamente. Aí todo mundo fala, nossa, bateria. Que é um molequinho. E era nisso. Mas eu tenho a impressão de que você é um cara muito solto, mesmo quando tá entre amigos, tá no ambiente e tudo, mas quando você vai Quando é uma novidade, se né? apresentar, Eu fico mais... você já dá aquela segurada Isso. e já muda, já fica mais sério. Já fica... porque, sei lá, eu acho que é tentando entender o ambiente, né? Porque, às vezes, é como você falou, com amigos é mais fácil. Eu sei que ninguém vai me julgar pelo meu jeito. Mas, É os que mais te julgam, né? Exatamente. No nosso ciclo de amigos. Desculpa, ter Aí, revelado. geralmente eu procuro chegar um pouquinho mais tranquilo, aí quando eu vejo que eu posso ser quem eu sou, aí a gente vai. A gente vai se moldando, né? Em alguns lugares não dá pra ficar zoando o tempo todo. Sim. Mas que bom que eu tô com vocês é que a gente pode dar aquela zoada. Porque você legal. ministra muito, né? Louvor, né? Normalmente, na igreja, enfim. Como começou? Eu comecei no baixo, né? Aí eu sempre tive muita vontade de tocar violão. Quando eu era pequeno, eu não tinha violão, mas eu sempre tive muita vontade. Eu tentei quando era menor, mas aí doía muitos dedos. Eu falei, mano, esquece, isso aqui não é pra mim não. Aí eu comecei a tocar baixo na igreja, e eu comecei a gostar da música. E aí a igreja é em célula. Aí ia começar uma célula e eu ia ser líder de célula. Falei, não tem como eu ser líder de célula, ser músico e tocar celular na minha célula, né? Vou aprender o violão, tem bastante música que dá pra tocar com 4 notas, eu vi isso no baixo, eu falei, eu aprendo as mais simples, tento fazer sempre as mesmas notas e vou indo. E aí eu comecei a tocar violão, mas ministrar assim mesmo na igreja demorou um pouquinho, o Mel que acompanhou. Sim. Por essa vergonha, eu não conseguia tocar baixo e cantar, não. Violão, desde sempre eu conseguia, eu fui me moldando a isso, mas baixo, esquece, se me der um baixo e falar toque e canta, esquece. Que é um negócio engraçado, porque quando eu era do Valente de Davi, durante 8 anos eu cantava e tocava contrabaixo. Uhum. E era a mesma coisa. Eu nunca estava à vontade no altar, mano. Quando eu ia cantar, eu nunca ficava à vontade, nunca ficava em paz. Tem até a história, né? Perdão. É que quando você falou Valente de Davi, a nossa mente é filha da mãe, né? Eu imaginei já uns caras vestidos de guerreiro com as fundas na mão. Com as roupas de pele de animal, Sim. né? Parecendo a galera do Sex Pistols. Mano, isso é a cara de grupo de irmãos da Assembleia de Deus. Valente de Davi, Valente né? de Davi foi uma Grupo de banda, irmão. uma Mas foi uma grande banda banda, cara. incrível, de verdade. Eu lembro de ver por muitos momentos do Valente de Davi ministrando, e foi um marco mesmo para as nossas vidas, né? Valente de Davi. Eu também nunca, quando falava, eu ministrava todo sábado na rede de jovens e me dava aquele frio na barriga, aquele negócio, eu falei, nossa, meu. Teve até um dia, né, que o Mel, que era pivete, às vezes ele aparecia na igreja, eu sabia que ele cantava.
Aí tava um dia a rede de jovens lá, aquela luz, aquela coisa toda. Pá, Aí o Vini. Aí eu falei, vou fazer um bururu aqui, aquele louvorzão. Eu sou livre, nem sei que música era. Isso é as músicas. Queria dessas Fernandinha, agitadas, sei lá. Fernandinho. Sei lá, aí eu lá com o microfone cantando, soltei o contrabaixo, eu olhei o Melk, chamei. Só que aí já começa o problema, porque eu sou vesgo, o cara não sabia que eu tava olhando pra ele. Aí veio outro. Aí eu tô lá chamando um moleque, o Melk, aí o Melk olhando pra mim, ele fazia assim, ó. Eu falei, é você, ele. Olhar, eu falei, mano, você. Aí ele entendeu. Aí ele veio, vindo, pá, passou no meio da galera, a galera pulando, dançando, chamei pra cantar. Quando o cara chegou, subiu a escada no altar, quando ele tava aqui uns 4 metros de mim, que eu fui ver que não era o Melk, era outro moleque. Era o Vinícius. O moleque não sabia nem cantar, nunca tinha pegado o microfone. Era novo na igreja. O moleque era novo na igreja. E o moleque sem entender. Pra cantar. Ai, mano. Agora que já tá, deixa. Já confundiram muito o Matheus também. Você vai descobrir. Joguei o microfone na mão do moleque e saí fora. Cheguei lá no contrabaixo. Ficou só dublando, moleque. Cara, pá, esse menino, depois de alguns meses, ele virou tecladista lá na igreja. Foi mesmo. Top. É o Vini Santos, né? É o Conheço, o Vini é top. Santos. Deus usou você, cara. Faz anos que eu não te vejo, hein, meu? Abraço, Vini. Você tá vivo, se você já emagreceu, não sei como. Que maldade. A notícia aí, filho. Manda um alô. Muito Mas é bom. isso. Eu não me sentia muita vontade com baixo. Justamente o que você tá falando. Assim, tava rolando louvor, eu tava tocando, eu conseguia adorar. Colocava o microfone na minha frente, parecia que eu ficava burro. Não conseguia, ficava travadão. Parecia que não tinha mais ninguém na igreja, estava só eu e estava todo mundo olhando para mim. Não tinha como. E louvar é se comunicar, né? Exatamente. Com o pessoal, né? E aí você não consegue fazer isso, você fecha o olho ali, morre ali e já era. Mas essa timidez se dava só no âmbito da igreja, né, na hora de ministrar, ou nos relacionamentos, na escola, apresentar um trabalho? Não, eu sempre gostei, mano, de conversar, apresentação de trabalho, todo mundo nervoso, eu ficava de boa, eu sempre gostei. Na escola mesmo, eu não gostava de escrever. Eu sabia a resposta, eu falava, a professora, o que é isso? Eu respondia, é tal coisa. Ela, nossa, muito bem, agora escreve. Eu falei, não, já te falei, eu sei, eu não preciso escrever para provar que eu sei, eu tô te falando, eu preferia falar do que escrever. Eu sempre gostei de escrever também, mas eu sempre gostei, eu achava que a minha comunicação, a minha forma de me expressar falando era melhor do que escrevendo. Sua escrita era mais criativa, né? Exatamente. E na escola eu sempre gostei, era aquele aluno, seu filho é um bom aluno, mas conversa demais. Eu era esse cara aí. Tava sempre na rodinha, tava sempre bagunçando. Aí na igreja eu já me senti, justamente, porque eu não... Era novo pra mim, né? Assim que eu entrei, eu já fui pro baixo, depois de um tempo já comecei a tocar. Então foi tudo muito, muito rápido. E eu não sabia como que era. Eu tava me acostumando ainda com aquele ambiente, tava me acostumando como tudo acontecia. Eu falei, eu vou me segurar ainda, né? Porque é tudo muito novo. E eu não sabia como me importar muitas das vezes. Até porque... a gente sempre tem a tendência de ficar copiando coisas, né? Isso. A gente viu que estava bombando ali na época. Então, eu né, 42 anos, desde 85 na igreja, então já meio que copiei um monte. Na minha época era Carlos Barneia. Voz da verdade. Voz da verdade. A voz da verdade. Os avós da verdade. Porque, ó, a galerinha... A voz da verdade. Os avós da verdade. Ai, muito bom. Aí depois passei pelaquela pegada de Oficina G3, Sim. Aí depois David Keelan, depois Sim. Diante do Trono. E a gente sempre vai lá copiando as meninas fazendo aqueles falsetes enjoativos, tentando copiar na Paula Valadão e coisa e tal. Aí depois chegou... Antigo, né? Bem antigo. Bem antigo. Aí chegou depois o worship, Mas tá aí conservado. worshipando, todo mundo querendo chapar. Quando eu entrei, aquela estava coisa. na fase do Fernandinho. O ministro que tinha lá era o Vandinho, um grande amigo meu, foi meu líder por muito tempo. Era apaixonado no Fernandinho. Então, eu sou do Fernandinho em diante. Eu sou mais o E worship. ele também era tipo uma referência sua, no Era uma caso. referência pra mim. Eu acho que a primeira vez que eu te vi mesmo assim, foi... Você ministrou no Segura Minha Mão? Toquei. Tocou, O Vandinho ministrou, eu toquei baixo. Isso, eu lembro. Primeira vez que eu vi um Só o magrelinho de pozinho. óculos. Era só o pozinho. Magrelinho de óculos, assim, carinha assim. Se escondendo atrás Eu do não sabia baixo. quem estava em pé, se era o contrabaixo ou se era ele. Se era o contrabaixo segurando ele ou se era ele segurando o O contrabaixo. pessoal olhando lá de baixo, ninguém vai De tocar o longe- baixo, tá no pedestal. Era De ele longe parecia uma segurando o baixo. cancela, né? De longe parecia uma cancela. Era meio Eu esquisito. lembro de te ver assim, de vista e tal. E aí depois você me adicionou no Facebook e começou a chegar uns conteúdos
duvidosos na minha timeline. Muito Denúncia. meme de baixa qualidade. Péssima qualidade. Então tá aí, o nervosismo na hora de ministrar era pecado, né? Era pecado. A fase de ouro do Pecado Facebook eu embutido, tava né? lá, moleque. Eu lembro que em 2017, mais ou menos, foi quando eu comecei a perceber, né, você lá no Face, porque em algum momento eu acho que eu curti um meme dele uma vez, aí pronto. Aí começou a aparecer um monte. Mudou o algoritmo, aí começou a aparecer Paulo. Eu falei, mano, quem é esse menino? Cliquei, falei, ele era da igreja lá, do Ponte Alto e tal. Ainda não conhecia ninguém, nunca tinha ido na sua igreja. Eu já tinha pregado no Betinho, né, então eu tinha mais proximidade com o Betinho do que com o Douglas, né? Aí eu lembro de ter visto o Paulo. Beleza, e era o meme do Dolinho e tal, dava um hahazinho, às vezes comentava alguma coisa. Eu acho que não tinha chegado a comentar, Não, só era curtia. só interagir. Só curtia. Na época não tinha nem haha, eu acho. Era só like. Aí beleza, mano. Um dia fui no retiro da Aliança lá no Jump, né? Lá em onde que era? Não foi em Sumaré esse não. Esse foi um organizado aqui pela galera da Aliança, do Ministério da Tinha Aliança. um que era maior, Sumaré. aí eles pegaram o modelo e fizeram o jump deles. Jump vamos deles. dizer Aí assim. eu conheci o Jailson, que é o líder de jovens lá da Aliança, nesse jump maior, nesse jump Sumaré. Eu sabia que ele era da regional, já tinha visto ele e tal, né? Mas quando chegou lá, eu tinha ido sozinho, não tinha ido ninguém. E aí, de repente, eu encontrei uma cara conhecida e grudei nele. Aí a gente ficou junto durante o retiro e tal, foi bem legal. E aí, passou um ano, ele estava fazendo, em 2014, o jump. Eu lembro de ter visto você lá tocando baixo e tal, 2014, foi no mesmo ano do Segura Minha Mão, né? Aí quando foi em 2014 esse jump, 2018 voltou a ter jump. Tinha ficado uns anos sem ter, né? Aí voltou a ter jump. Aí o pastor Jailson me chamou para pregar. Aí eu fui lá. E aí enquanto eu estava pregando, foi numa vigília. Na vigília do retiro, né? Quando eu estava pregando, eu ficava citando o nome do Mateus. Aí eu olhei para trás e vi que o Paulo do Facebook, né, tal. Aí eu comecei a citar o Paulo no baixo, atrás, né? O Paulo sempre gosta de ser diferente. Então tava todo mundo sentado e tal, mas ele tinha continuado tava no lá baixo, atrás, né? Aí gosta de destaque. Aí eu tava lá no baixo, ele tava no baixo atrás, e glória a Deus por isso. Eu olhei e comecei a falar, não, porque, por exemplo, o Paulo. Aí eu lembro dele olhar pra mim assim, com aquela cara de... Ele sabe meu nome. Exatamente, né? Eu assim, ele sabe meu nome, ele tá me citando, né, e tal. E aí eu, não, porque o Paulo, por exemplo, eu e o Paulo a gente tá e tal, eu e o Paulo, papapá. Aí foi muito legal, aí começou uma interação. É porque, assim, eu conheci... você falou, o Melk na CBI, ele era conhecido. O Melk era uma mini celebridade, vamos assim dizer. Não, todo mundo sabia quem era o Melk. E aí, tipo, eu fui pra tocar, eu abri o evento, mas depois eu desci, ele era a administração principal, vamos assim dizer. Então, ele tava mais em evidência, aí do nada, ele começou a reagir minhas coisas. Beleza, até aí tudo bem, tá aparecendo lá, ele gostou, curtiu. Aí do nada, você tá lá no retiro, você tá lá, pô, o cara tá pregando, o cara vai quebrar tudo, porque a gente já conhecia, já tinha visto ele pregar, e do nada, o Paulo. Foi realmente, pô, o cara sabe meu nome. Como assim? Eu nunca troquei ideia com ele tá me citando na administração dele. Eu me senti importante naquele momento. Falei, poxa, legal. Aí depois eu fui conversar com ele. Falei, e aí, mano, beleza? Você me conhece de onde? Aí começamos, aí beleza. No outro dia, e aí, cara, tudo bem? Lá na fila, né? Você me chamou, não, vamos ficar ali comigo na fila, que a gente ia comer. Aí começamos a trocar ideia. E aí... Trocamos o WhatsApp. Estamos aqui até hoje. Isso foi em que ano? 2018. Sabe o mês, aí ele sabe as coisas. Ele- 6 de não, janeiro de Ah, 2018. Se você perguntar o cheiro que eu tinha aquele dia, ele vai lembrar. Aí eu não... Aí é demais. Mas tem Não, dias eu que lembro ele da lembra roupa. do cheiro. As datas, Você lembra da roupa? Lembro. É impressionante. Eu não lembro da roupa que eu tava. Eu não sei nem o que eu tava fazendo lá em cima. Quem dirá a roupa que eu tava. Muito bom. Mas aí iniciou a nossa amizade. Aí a gente começou a conversar. Eu lembro que eu tava passando por uma fase bem difícil, né? Eu tava na igreja já, mas eu tava passando por uma fase bem difícil, porque eu era adolescente, né? Então é muita coisa na cabeça. E aí eu via algumas coisas assim, gostava bastante de livros para adorar, era fãzão do Juliano Som, era apaixonado no DVD deles Mais Um Dia. E eu ouvia e mexia comigo, mas eu não sabia como fazer aquilo se tornar algo mais. Aí chegou um momento e falou, não, isso aqui não é pra mim não, cara. Eu achei que eu tinha me encontrado, mas eu acho que eu não me encontrei não. Aí eu e minha irmã fomos fazer uma viagem, né? A gente foi pro Pará visitar os nossos avós, na época.
Aí voltei, mas tava meio doidão. Vou sair da igreja, tô doidão. Quero saber de pegar mulher, mas sempre fui ruim com mulher. Lá no Pará você deu uma... Não, eu tava meio doido aqui, Aí eu fui pra lá, eu falei, não, chega lá, eu vou bagunçar. Mas Chegar lá, Paulistão, sou Chegar paulista. lá, né? Vou pegar umas paraenses. As nordestinas vão falar, eita, agora chegou um homem. É nortista. Pará é norte. Mas aí, tipo assim, eu sempre fui aquele cara... É impressionante. Como minha mãe sempre me levou pra igreja, eu sempre sabia que existia um Jesus. Não sabia como ele era, nem o que ele queria comigo. Mas todas as vezes que eu tentava fazer alguma coisa errada, eu não conseguia, mano. Mano, o crente não consegue pegar. Mano, e eu não era nem... impossível, eu nem era crente na época, brother. Tipo assim, ó, eu saía da escola, hoje eu vou ficar com a menininha. Ó, na hora da saída a gente vai ficar. Mano, dava a hora da saída, eu começava a dar dor de barriga. Mano, direto eu corri e deixava as minas pra trás, porque eu não conseguia pecar. Aí eu lembro Mas isso é princípio, velho. Eu lembro que eu trabalhava no fórum. Aí um dia eu acordei Oração meio de mal. Dona Glória. Uma vez eu acordei meio mal, falei, hoje eu não vou trampar não, vou falar que tô zoado, vou no médico e vou ficar em casa. Aí fiquei em casa, cortei uma batata, fritei uma batata frita, falei, tem que tirar o cheiro de batata de dentro de casa, né? Aí peguei um ventilador, liguei, o ventilador em pé assim, mano. Tô lá lavando a louça, o ventilador caiu e quebrou. Mano, não é possível, velho. Só porque eu não fui trabalhar, o ventilador quebrou. Aí como é que eu explico pra minha mãe que o ventilador quebrou se eu não tava em casa? Joga aquele E ela chegava antes de mim. Ele tá furioso, pá. Mãe, não sei como esse bagulho quebrou. Não, eu cheguei e tava assim já. Meti o louco. Eu não conseguia fazer as coisas de errado. E eu falava, esse cara tem uma coisa comigo, não é possível. Eu não consigo fazer as coisas. Esse maluco não deixa eu fazer as coisas, deve ser esse Jesus aí. E eu tentava e não conseguia. Eu falava, realmente, eu não sei. Tô sendo perseguido. Eu nunca consegui fazer as coisas erradas. Eu ia fazer uma coisa errada, na minha cabeça ficava tocando a música. O Paulo da Bíblia ouviu de Jesus. Paulo, por que me persegue? Ele falou, Jesus. Por que me persegue? E tipo assim, passar o dia inteiro ouvindo um louvor. Um exemplo. O louvor Lindo West, que na época vocês lançaram lá, tocaram, como esse louvor muito louco. Parecia que era dele. Passava o dia inteiro ouvindo Até Lindo eu West. achava que era nosso. Chegou um momento que até eu achava que era O nosso. Claudinho acreditou que era dele. Chegava de noite, ia fazer alguma coisa na escola, não conseguia fazer nada de errado, porque a minha cabeça ficava lindo. Quero pecar agora, para de tocar Lindo West subconsciente. Mas eu nunca consegui fazer as coisas erradas. Cara, Eu falava, música Jesus, me arrebatou, mano. essa música é Eu ouvi incrível. essa música no dia que o Salva On foi no Gravidade Zero. Os meninos são Eu ouvi bons também. essa música. Hã? Os meninos são bons também. São. E eu ouvi, eu fiquei impressionado com a qualidade que os meninos tinham, com a pegada que os meninos tinham no louvor de ministrar, E na letra e com essa letra, essa melodia, como algo tão simples, como uma melodia conseguiu ser tão bem elaborada. É uma melodia, lindo, glória, eu te dou. Você vê que foi algo assim, é uma melodia espontânea, não é? Sim. Você pensar muito. É, Só que foi um exatamente. espontâneo que, mano, foi muito Cativava, né? certo. Sim. E aí eu lembro que eu ouvi essa música. E ela é uma aí, versão do inglês, alguns hein? meses... Oi? Ela é uma versão do inglês. Sim, não é do Salvão. Exato. E aí eu ouvi essa música e ela ficou na minha cabeça. Só que a minha memória também é de minhoca. Eu esqueci da música. Aí passou alguns meses. Aí tava no ensaio lá do Vertical Brothers, aí eu lembrei dela na hora. E lembrei da letra e da música. Pasme, lembrei da letra e da Da melodia. Aí eu falei, Ana Cláudia, assim, os meninos, aí a gente começou a tocar ela e enfim, Foi embora. Fez o nome, mano. eu Todo lembro- mundo achava que era do Eu vertical. lembro que a primeira vez que eu ouvi foi, se eu não me engano, foi num Segura Minha Mão. Eu acho Foi que algum evento, cara, começou a tocar, eu falei, mano, não é possível, que música é essa? Eu tava novo na igreja, já tocava, mas falei, os caras eram diferentes. Vocês sempre foram referências, né, pra nós. Porque vocês faziam um negócio diferente. Eu tava acostumado com o Fernandinho, com aquele tipo de música, e vocês traziam aquela música, mas de outra forma. Mano, quem é essa mulher cantando? Quem é esse cara arregaçando na guitarra? Quem é esse maluco na bateria? Acende um fogo me marcou, mano. Exatamente. Vocês ministrando Acende um Fogo, o próprio Lindo És, algumas músicas que se tornaram, sabe, chave pra gente, Osana, né? Osana eu amava tocar essa Canções música. que... Tinha uma música que era da Laura Solgueles lá, Ninguém Mais? Ninguém Mais também. Que a gente... E aquilo que você falou que às vezes, quando a gente chega em outros ambientes, fica meio, né? Quando eu tava com vocês, eu ficava meio assim, porque, tipo assim, os caras são referências, mano. O que eu tô fazendo? Eu falava assim, um dia eu vou ser amigo desses caras, mas eu nunca imaginei que algo assim poderia estar sentado na mesa com o Claudinho do Vertical Brothers. É engraçado que Isso é impossível. eu fico me imaginando Anos assim, atrás. né? Eu fico imaginando a cabeça do Salomão agora, porque
O Salomão, ele toca. O Salomão, ele tá todo final de semana aqui na igreja ministrando e eu tô com ele. E pra ele, grande coisa, né? Ele tá se perguntando, cadê esse cara? Do Claudinho. Não acredito, né? Onde tá esse cara? O Claudinho. Guitarrista bom. Não, mas ó, Salomão. Teve uma linha do tempo que ele era incrível. Não, mas vou dizer pra você. Domingo, o domingo que o Wesley faltou. Faltou. Wesley, ó, tem alguma coisa sobrenatural, errada aí, vai resolver, tá bom? Só que ele compensou, né? Porque agora o Cláudio faltou no domingo. É verdade, domingo o Wesley agora tocou foi e fluiu. absurdo. Foi um mover sobrenatural. Só que aí Eu teve acho- um momento em que o baterista também saiu de cena. Ficou só voz e guitarra. Mano, aí, mano, no final do culto, quando saiu o Salomão e o Wesley, mano, Aí ficou só... a glória desceu. Não, Saiu de na verdade. terra na hora. Saiu na terra. Palpável, né? Era palpável. Não, e de verdade, Era ele tava denso, falando né? agora que referência e tal. Cara, que... É, né? Onde está o Claudinho? Ele falou Cláudio. Será que ele foi mano. abduzido e outro Cláudio. desceu um chimbinha new pentecostal? É porque você não conheceu, pô. O bagulho era embaçado. Naquela época lá, os caras eram bons. Os meninos eram bons. Ai, mano, muito bom. New Pentecostal. New Pentecostal. A gente tem que Os caras patentear não isso. Patentear. Ai, muito bom, muito bom. Você que não sabe da história do New Pentecostal, assista Volta o os podcasts atrás. anterior. Volta uns atrás aí que vocês vão ver. Ai, gente, que maravilha. Eu acho que foi do Cadu, né? Que entrou esse new Foi do Cadu, Foi mano. do Cadu, foi do... Muito bom, muito bom. Do- Assiste, gente, vale a pena. Vocês vão dar muita risada e vão aprender pra caramba também. O Cadu falou de paternidade, foi top. E aí, mano? Aí, 2018, começamos a nossa saga. Isso, Aí eu voltei do Pará, né? Tava meio sem entender muitas coisas. Falei, não quero mais saber disso. E aí minha irmã me chamou, ela falou, vamos fazer uma viagem missionária, que como eu falei, a gente gostava muito do Livres, e no final do DVD ele chamava para ir pro Impacto. Falei, vamos ver, né? Talvez a gente se encaixe com isso. E era uma viagem missionária. Ela falou, vamos. A gente se programou e fomos. Só que você foi nessa pegada do Livres, do Impacto? Isso, eu fui Foi com eles? Fui no Impacto Regional com eles. Só que aí, cara, eu tinha acabado de voltar do Jump, tava amigo do Melk, tinha acabado de conhecer o Melk, a gente tinha virado amigo, Trocando ideia. tava conversando bastante. E aí, aquilo que tava passando na minha cabeça, eu tô viajando, isso aqui não é nada, não tem nada a ver. Eu comecei a conversar com o Melk, ele tava na mesma. Eu falei, bom, é dois malucos que não tá entendendo nada do que tá acontecendo, vamos um ajudar o outro então, porque eu não sei o que tá acontecendo. Ele também não sabe, eu não tenho ninguém, ele não tem ninguém, temos um ou outro. Já não estamos mais sozinhos. E aí a gente começou a trocar ideia. Um chava lá em casa. Uma E vez, isso, né? ele me chamou, vem. Eu falei, mano, eu não sei o que é isso aí não, mas tá me chamando, eu vou. Dei o meu jeito, vim. E aí a gente começou a virar mais amigo e aí fomos pro Impacto. Cara, quando eu fui... Porque quando você vai fazer missões, cara, é diferente. É diferente. Você tá aqui em São Paulo, você come lanche a hora que você quer. Não quero comer a comida da minha mãe, eu peço uma pizza. Não quero andar de ônibus, eu peço um Uber. Mãe, de novo bife? Hoje eu quero uma batata frita. Aí você chega no sertão, os caras não tem nada. Os caras tomam banho com água com sal. O melhor que eles têm é um copo de café. O copo nem tá tão limpo assim, mas eles te dão de todo o coração. Você fala, eu tô vendo errado. Tem uma coisa que não tá encaixando. E às vezes por causa dessa privação que você passa, porque eu também já fiz missões no Sertão no Nordeste. sertãozão mesmo, e é bem isso mesmo. Não, eu sempre digo que, na minha opinião, né, a gente já, Vertical também a gente já fez muito evangelismo na rua, enfim. Eu nunca achei prazeroso, nunca achei. Tanto missões, isso é opinião minha, eu nunca achei prazeroso fazer evangelismo na rua e nem missões no sertão. Mas é gratificante demais. Exatamente. Demais. Você pensa duas vezes, amanhã eu vou levantar cedo, a gente vai lá naquele lugar, já sei como que é, vai pegar aquela dificuldade. Mas, cara, é muito gratificante. Às vezes essas coisas simples que você falou, o copo, a comida, a refeição simples, Sim. tem um gosto muito diferente. É verdade. E eu comecei a viver coisas incríveis lá, porque eu falei, cara, eu tenho tudo, eu não valorizo, eu tô reclamando da minha vida e pessoas com tão pouco, sabe? Eu era novo convertido, eu não tinha muito o que oferecer, mas eu chegava, eu começava a falar de Jesus, as pessoas falavam, eu quero esse Jesus. Você chegava, você conhece Jesus? Olha, eu conheço todo mundo que mora aqui, eu nunca ouvi falar desse cara aí não. Vai no bar do senhorzinho que ele sabe de mais pessoas que moram aqui. As pessoas não conhecem quem é Jesus e eu tava tendo livre acesso, eu podia ver o vídeo que eu quisesse no YouTube. E aquelas pessoas estavam me ensinando que eu precisava ser mais profundo. E eu vivi coisas incríveis, cara. Eu não gosto de comida cozida.
E aí, uma visita, o pessoal falou, ó, vem cá que você vai almoçar com a gente. Aí, como é o nome daquele bagulho que taca sangue, costura Puxado. tudo? Nossa, velho. Quando me falaram, eu falei, não vou, velho, esquece, não vou. Isso aí foi na primeira saída que a gente foi pra evangelizar. Aí a gente foi, quando chegou perto da hora do almoço, a gente foi numa casa, tinha um moleque novo, o moleque gostou de mim. Eu falei, vem na minha casa, aí chamou pra ir no mesmo dia, aqui vai ter churrasco. Eu falei, ó... É naquele que eu vou ali. Obrigado, Jesus. Falei, ó, Deus não me vou salvou. conseguir ir. Aí no meu quarto tinha um carinha que era lá do norte, falei, ó, vai ter uma buchada ali. Ele, cara, eu vou no seu lugar só pra começar. Eu falei, opa, obrigado, vai lá que eu vou no churrasco. E eu comecei a ver essa bondade de Deus, né? O quanto Deus, ele cuida da gente. Eu fui fazer a vontade dele, ele se importou com o que eu gostava e preparou o que eu não... Porque eu podia fazer uma desfeita para aquelas pessoas, elas poderiam ficar tristes, era o melhor que elas tinham para me oferecer, mas não era o que eu comia. Eu tenho plena convicção que não vai ser sempre que isso vai acontecer. Em nome de Jesus, que ele esteja perto. Como não foi, como tudo aconteceu depois. Mas naquele dia eu falei, poxa, vale a pena fazer a vontade de Deus, e aí eu voltei mais bitolado ainda. Eu falei, Melk, eu tô ajudando um cara a ficar mais rico na empresa dele, eu não tô fazendo bem para ninguém, a não ser pro cara, porque eu tô trabalhando, eu não consigo falar de Jesus para ninguém na empresa, cara, eu vou largar esse negócio aqui, vou pro sertão, eu vou virar missionário. Eu lembro que antes disso, a gente fez, antes de vocês viajarem, a gente fez uma vigília. Foi Foi a eu vigília que lembro. marcou o início da Arrow, Sim. né? A gente fez uma vigília, foi no dia 14 de julho de 2018. Nós, uma semana antes, estávamos no Chaleira Preta, comendo um churrasco e chorando a derrota do Brasil. Triste. O Foi em Brasil 2018, tinha né? sido, o Brasil Foi tinha 7 a sido 0? eliminado. Não Não foi não. contra a Croácia. Meu Deus! Você é louco? Foi Bélgica? Ufa! Isso aí foi 7-1, foi, isso aí foi Não, 2014. 7-1 foi contra a Alemanha. Foi a Alemanha. Mas foi 2018 foi Bélgica. Isso. Aí ele tinha sido 2-1, se não me engano. Foi 2-1. E aí ele Triste. tinha sido Triste. eliminado. Né? Ele colocou o canarinho triste lá no Facebook dele. Aí a gente comeu um churrascão lá no Chaleira e tal, trocamos uma ideia. Ali foi a nossa primeira mesa como Arrow. Porque, Vocês dois só? não, eu, ele, Matheus Pereira, Matheus Nascimento, Elaine, Ana, Ana Cláudia, Leandro Bartoski, Matheus Dionísio, Caramba. Eduarda. Foi um time. Né? Aí o Matheus levou um amigo dele chamado Fagner. E aí foi uma mesona, assim, que a gente foi comemorar o aniversário do Dionísio. Foi a desculpa que a gente deu pro rolê. Vamos comemorar o aniversário do Dionísio. Mas, na verdade, é porque eu queria que o dele saísse de graça. Aí, e era naquele mês mesmo, 2 de julho, né, o dia do aniversário dele. 1 de julho. Aí, o 2 de junho é o seu. Aí, o que acontece? A gente comemorou lá e tal, comemos, nos divertimos, foi a primeira mesa. Quando a gente estava saindo, o Lê me entregou uma palavra. O Leandro Bartoski. Ele falou assim, Mel, que eu vejo um navio e um leme, e o senhor falando que ele está te tornando um leme, que você vai conseguir direcionar uma geração para algo diferente e tal. E a gente orou na porta do Chaleira, né? E aí na semana seguinte, eu sabia que eles iam pro sertão. E aí Deus colocou no meu coração a gente enviar eles. Os amigos se juntavam. Falei, gente, ó, nós vamos ter uma reunião. E nessa reunião, eu quero falar com vocês porque eu tava passando numa escola, sempre muito pirado, né? Gente, eu tava passando numa escola, já tinha o grupo Arrow. Tava passando numa escola, eu vi um choro vindo da escola, não sei se você lembra desse áudio. Eu vi um choro vindo da escola e tanto os professores quanto os alunos estavam me falando, enquanto eu passava na escola, eu ouvindo que eles estavam em depressão, que eles estavam passando por problemas, que a gente tinha que fazer algo e tal. Eles vão fazer algo, vão fazer uma reunião. Aí eu fui lá, fiz um bolo, uma torta, chamei o pessoal para a reunião. Algumas pessoas vieram para a reunião, a gente conversou sobre isso e depois começamos a vigília. Aí eles chegaram, tem uma fotinho, todo mundo feio pra caramba. Zoados. E aquela vigília marcou também. No final, nós ganhamos presentes, né? É verdade. presentes Eu ia missionários. viajar com a minha irmã, a gente ganhou óleo ungido, ganhou algumas coisas que marcaram a gente realmente. Porque eu nunca tinha visto isso. Palavra profética. Que é isso? Quem que tá contando na minha vida pra esse gordinho? O cara me conheceu esses dias, já sabe de tudo que eu faço. E era muito louco, porque eu tava vivendo tudo isso com Jesus, mas eu não tinha sido transformado verdadeiramente, né? E aí, durante o dia, eu fazia várias coisas erradas, aí chegava à noite, ia lá e o meu falava, ó, Jesus, ele se agrada de você, ele tá feliz com você, ele te ama, mas não é possível, velho. Você não sabe o que eu fiz há meia hora atrás, você não sabe o que eu fiz hoje de manhã. Isso tudo era uma loucura, e aí eu fui pro sertão, eu falei, cara, eu quero viver por Jesus, mano. Eu nasci pra fazer isso, eu nasci pra amar Jesus, eu nasci pra fazer isso. E um pouquinho antes, né, eu já tava tocando violão, aí um dia
o pastor pregou lá na igreja e ele leu o versículo que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso. E na época Tu És o Rei tava estourado. Aí eu peguei o violão, eu sabia tocar essas 3 notas no violão, eu falei, cara, vou escrever uma música a respeito de Jesus. E o cara fala que ele é o rei, eu vou falar sobre quem Jesus é. Quem Jesus é? O caminho, a verdade e a vida. Exatamente. E aí eu fui cantarolando esse refrão pro trabalho. Você é o caminho. E isso ficou na minha cabeça. Eu falei, mano, isso é muito louco. E aí eu anotei no celular, cheguei em casa e falei, meu, tem alguma coisa aqui. E aí eu falei, pô, o cara cantou sobre Jesus, eu vou cantar sobre Jesus também. Aí eu abri a Bíblia, o que ele é? Ele é o verbo que encarnou, a voz que ecoou, e a luz fez brilhar. E aí foi quando eu escrevi a minha primeira música, eu mandei pro Melk felizão, falei, cara, olha isso aqui que eu escrevi, muito louco. Não sabia tocar direito, nunca tinha cantado na igreja, nunca tinha cantado em lugar nenhum. Pra falar que não, eu cantei no sertão, numa igreja lá. No último dia, a gente foi em algumas igrejas ajudar o pessoal, né? Eu falei, o cara, sabe tocar violão? Eu falei, opa, sei. Canta aí. Aí chegou lá na metade lá, o pastor, você sabe tocar uma música agitada? Eu falei, putz, ferrou, eu só sei tocar 2 músicas e as 2 músicas só tem 2 notas. Aí tinha um carinha lá que era bom, aí ele me salvou. Naquele dia lá eu ia passar uma vergonha danada. Aí eu comecei a cantar, eu falei, cara, é pra isso que eu nasci. E aí eu comecei a conversar com o Melk, e aí isso começou a queimar dentro do meu coração, né? E aí eu lembro que um dia eu tava orando, eu falei, Jesus, eu sempre tive vontade de criar coisas. Pô, os caras inventou a luz, descobriu a eletricidade. Eu queria criar algumas coisas. Jesus falou assim, olha, você não precisa criar nada de novo. Você não precisa fazer nada diferente. Mais bonito do que criar algo novo é mostrar para as pessoas que não conhecem algo que já existe. E esse algo sou eu. Você não precisa fazer nada diferente, nada mirabolante. Eu já existo, o que as pessoas precisam é de mim. As pessoas precisam de água? Precisa. Mas eu vi que quando eu saí do sertão, eu ajudei elas por um tempo, mas eu não consegui ajudar para sempre. Mas Jesus, ele pode. Eu levei água para elas, levei comida, mas elas vão voltar a ter sede, elas vão voltar a ter fome. Mas se eu levar Jesus, cara, aí nunca mais eles vão sentir fome e sede. E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer com isso? Eu posso amar Jesus e tornar ele conhecido. E aí Jesus, eu acho que vendo isso, que eu tinha entendido o que ele queria, ele me ajudou e me mostrou que eu podia criar canções. E aí de lá pra cá eu comecei a escrever, cara. Dias bons, dias ruins, músicas que eu tava feliz, músicas que eu tava triste. E aí começou a minha história com a música e com o Melk, daí em diante. Então a primeira música que você escreveu no ônibus, né? Você ainda nunca tinha ministrado na igreja? Nunca. Na igreja? Não, cantado nunca. A primeira vez que Nunca. ele ministrou essa música foi lá no CBI. Um pedacinho dela, só o refrão. É porque andar com o Melk é muito louco, né? Eu ministrei primeiro em outra igreja do que eu ministrei na minha igreja. Violão, voz e... A primeira vez que eu ministrei foi com o Melk. Eu não cantava ainda na minha igreja. Foi combinado ou ele só... Não, vamos comigo. Eu falei, mano, vamos ali, leva o violão. Leva o violão. Eu falei, beleza. Ele chegou lá e falou, você vai ministrar? Eu nunca fiz isso. Ele, não, vai dar certo, vai lá, você consegue. Aí no meio do eu tava ministrando, a gente tava ministrando junto. Aí no meio da ministração, eu comecei. Você é o caminho. E dei uma olhada pra ele, aí ele olhou assim pra mim. Oh, verdade. Sério, né? Eu lembro, sério. Vida, estava lá, né? Sério. Em choque. Foi muito Porque legal. era tudo muito novo, né? Mas aí de lá pra cá, cara, eu vi que é muito bom viver por isso e hoje em dia o meu sonho é viver disso. Eu lembro da primeira vez que o PH tocou violão, foi naquele primeiro Shaba, lá em abril, né, de 2018, e aí eu lembro dele tocando violão nesse dia e eu lembro de um outro dia, que foi um dia antes do seu aniversário. Na verdade, Na sua igreja, uma vigília. foi lá em casa, 1/6, 2018, lá em casa antes, você tocou violão na garagem. A gente foi com os sim, meninos lembro. na O garagem. Dionísio tava, não tava? Tava. E aí ele tocando violão e tal, falando do amor dele por Jesus, mano, aquilo me cativou, mano. Por dentro aquilo me pegou. Eu falei, cara, que adoração desse cara. Que paixão por Jesus que ele tá demonstrando ali naquela canção, sabe? E eu desejei esse amor por Jesus. Falei, mano, que top. E foi algo que, a nossa amizade não foi algo que foi só bom pra ele. Foi muito bom pra mim também. Por quê? Eu cresci na igreja. Então, ver o PH vivendo algo legal com Jesus, só que sem metade da religiosidade que eu tinha, na verdade zero de religiosidade, eu consegui entender. Eu falei, mano, dá pra viver algo em Jesus sem a religiosidade que eu tenho.
eu comecei a quebrar vários paradigmas na amizade com ele. E uma coisa que era muito louca sempre, que eu olhava assim e falava, poxa, o Melk é filho do bispão. O Matheus Nascimento é filho de pastor. O Matheus Pereira também. A Dé também. Eu olhava assim, cara... Quem eu sou, né? Quem sou eu na E eu fila do olhava pão? assim, aí tinha dias que eu olhava, meu, eu não sou ninguém, velho. Os caras, pô... Tinha dia que eu falava, mano, eu sou o máximo, porque todo mundo é e meu pai não é pastor, eu tô aqui. E tinha dias que eu me olhava muito bem e tinha dias que eu me olhava muito mal. E aí eu caía nessa loucura. Porque eu falava, realmente, eu não conseguia entender. Eu falava pra minha irmã, meu, isso aqui é loucura, o que esses caras querem andar com a gente? A gente não tem nada pra oferecer. A única coisa que eu tinha era isso, era o amor que eu tinha por Jesus, porque eu não sabia tocar violão direito, eu não sabia cantar direito, eu não sabia ministrar. O que eu tenho aqui? Eu só tenho Jesus. Aí eu fechava o olho, fingia que estava no meu quarto, era o melhor que eu conseguia fazer, e era tudo que eu queria fazer. E era nos nossos chavas, né? Sim. Quando foi desenvolvendo algumas coisas. Muitas canções, muita coisa foi fluindo nesse lugar. Exatamente. Né? Fala pra mim, como é que foi a experiência de gravação, de gravar? Cara, O caminho até chegar nisso e... foi desafiador, né? Como eu falei, eu nunca tive sonho assim, vou viver da música. Nunca. Isso não é uma coisa que surgiu do PH. O PH nunca teve isso. Isso é algo de Jesus. Uma coisa legal é falar do Paulinho e do PH. Né? Isso. O Paulinho era aquele menino que eu falei, tocava baixo, era vergonhoso, ficava escondido dentro do aquário junto com o filho do pastor, porque tinha vergonha e não queria que ninguém olhasse para ele. O PH continua querendo que ninguém olhe para ele, mas o PH entende que se as pessoas olharem para mim e eu estiver no lugar certo, elas vão conseguir olhar para Jesus também. Então, se eu posso fazer isso, eu entendo que se Jesus me chamou para isso, eu preciso fazer. Não é algo que eu sonhei, mas é algo que eu posso fazer com o que ele me entregou, então eu vou fazer. E, cara, gravar é muito louco porque, como eu falei, não foi um sonho meu. Os meninos me incentivaram. E aí eu comecei a acreditar naquilo, eu falei, cara, eu acho que dá para fazer. E aí, eu sou muito, muito fã dos meninos do Salva On, realmente assim, algo que eu admiro em mim. Eu olhei pro Claudinho e eu senti a vontade de ser seu amigo, eu vou ser seu amigo, cara. Se querendo ou não, a gente vai ser amigo. Eu olhei pro Melk, eu quero ser amigo do Melk, o Melk querendo ou não, eu vou me tornar amigo dele. Eu ansiei ser amigo do Melk e ele também, então foi mais fácil. Mas assim, todas as pessoas que eu quero ser amigo, eu dou um jeito de me tornar amigo deles. Aproximar. Isso. E com os meninos do Salva foi isso. Aí eu mandei mensagem pro Henrique, que é o Guita, ele é produtor também, ele trabalha na Acorde. Falei, mano, vou gravar com você. Aí eu falei com ele, eu não lembro a data. Mas eu sei que 1 ano depois, eu tava lá no estúdio, gravando a guia. E aí eu saí da empresa que eu trabalhava, peguei o dinheiro da rescisão, falei, mano, é um sonho, eu vou me dar esse presente de aniversário. Aí fui lá, gravei, ele começou a produzir tudo e era tudo muito louco, porque eu nunca tive, né, essa vivência. Falei, cara, isso é muito bom, o frio na barriga, você toca, você sabe. O cara criando as linhas, fala, cara, minha música era de um jeito, agora tá de outro jeito, totalmente diferente, tá bonito. Eu não imaginava que poderia ser assim, aí vamos gravar a voz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, aconteceu. Aí eu falei, cara, só Jesus poderia ter feito isso. O Melk foi no dia que a gente foi gravar o vídeo, eu não tinha condições. Eu nunca sonhei algo tão grande assim. Não passava da minha cabeça, mas Jesus, ele é bom. E quando a gente acredita nele, ele acredita na gente. Se a gente estiver disposto, ele nos usa. Eu não sou o melhor, eu não sou o mais bonito, a minha voz não é a melhor. Mas em algum momento, Jesus, ele procurava alguém disponível. E, sem querer, eu devo ter feito alguma oração que era, Jesus, eis-me aqui. Ele falou, é você mesmo, menino. Vem cá que a gente tem muita coisa para viver. E aí começou essa jornada. Isso é muito louco, né? Caminhar com Jesus, quando nós nos permitirmos ele fazer em nós, para depois fazer através de nós, né? Exato. Você falou sobre ele te deu uma canção antes de você ministrar no altar. Quantas pessoas anseiam o altar e depois ficam, cara, eu preciso escrever algo, Jesus precisa me dar algo, e ficam inventando, tentando criar coisas, porque não viveram esse primeiro fazer em mim. E aí elas acabam depois tendo que viver processos que são muito mais dolorosos, porque o coração não está guardado. Exato. O coração não está transformado, entendeu? Isso é muito louco. E Jesus me deu, e como eu falei, eu nunca ansiei por isso, eu nunca orei, Jesus me dá uma música. Quando começou a acontecer, eu não entendi direito. Falava, meu, que olha isso aqui, tá rimando, tem uma melodia. Você vê as minhas músicas, a maioria é a mesma nota. Por quê? Não é porque eu não queria
me aperfeiçoar. Não, é porque na minha simplicidade, Jesus ele viu que ele poderia confiar em mim aquela responsabilidade. E no começo das minhas músicas, a grande maioria eram de coisas que eu tentava externar de alguma forma. Eu não sabia o que orar, eu não sabia. Eu falei, cara, eu vou pegar meu violão e vou tentar cantar alguma coisa. E se Jesus aceitar, cara, muito bom. Se ele não aceitar também, eu só quero que ele me escute. Não precisa ser bom. Eu só quero que ele me escute. Eu só queria uma forma de me expressar para ele. E as músicas surgiram assim. Jesus surgiu assim, né? Você é o caminho. Eu começo, o verbo que encarnou, a voz que ecoou e a luz fez brilhar. No madeiro declarou, está consumado, e me libertou e hoje eu posso cantar. Em ti eu encontrei. Então, tudo que eu encontrei nele veio do ponto de eu saber quem ele é. Não tem como eu saber o que ele tem para mim sem eu saber quem ele é. Eu só descobri quem Jesus queria que eu fosse através da música, através das canções, depois que eu fui atrás de quem ele era, porque eu passei a minha vida toda me perguntando, o que esse cara quer comigo? Eu fui falar, Jesus, o que você quer comigo? Vai que combina, né? E hoje eu vejo porque que na escola eu gostava de falar pra caramba, porque Jesus ele queria que eu levasse uma mensagem. Exato. Hoje é professor, hoje tudo faz sentido, mas antigamente era tudo uma bagunça e eu não fazia a menor ideia para onde eu estava indo. Exatamente. E o que você vê pela frente aí? Quais são os próximos passos do PH Santo? Cara, eu tô muito empolgado, né? Ainda não consigo viver da música, ainda não consigo viver do ministério, eu ainda trabalho, mas eu creio que Jesus, ele conhece meu coração, né? Eu tenho esse anseio de um dia viver da música, viver dos projetos, viver para fazer a vontade dele. E meu sonho é que eu esteja preparado o mais rápido possível, porque eu anseio todos os dias com isso, cara. Não tem um dia que eu não acordo e falo, meu Deus, eu quero fazer o que eu nasci para fazer, porque depois que você descobre, aí não tem como, cara. Não tem como. É engraçado que quando você saiu do emprego a primeira vez, você achou que já ia já acontecer, era hora, né? Isso. Aí eu fiquei um ano... Começou a andar junto, sair pra tudo quanto é lado, dividir a oferta. Cara, eu nasci pra isso aqui. O médico falou, mano, você não vai viver com muito, mas pode ter certeza que Jesus vai te suprir. Mas aí acabou, né? Acabou, né, pai? Acabou o seguro-desemprego, né, Acabou mano? Acabou a rescisão e apareceu aí uma loirinha. Pandemia, namorada. Aí, filho. Aí como é que vai namorar sem grana? Não dá, né, Eu mano? fui pedir a mão dela, mas ela falou, você trabalha, filho? Ixi, aí ele... Opa, peraí, me dá 2 horas. E até isso foi muito louco, né? Eu fiquei um ano sem trabalhar e eu fiquei um ano sem procurar. Não procurava, tava tranquilo. Eu falei pra minha irmã, vou ter que voltar a trabalhar, o que eu faço? Ela falou, não, ora Jesus. Eu orei num dia de noite, no outro dia de manhã, a mulher, tem uma vaga aqui, eu acho que você se encaixa, vem pra cá. Aí eu falei, e aí, Lani, o que eu falo? Chega lá, você fala um valor. Eu falei, mano, vou estar lá no alto, porque, né? Que aí não abaixa muito. Se eu falar muito baixo, o cara vai querer abaixar mais, aí me quebra, né? Aí o cara falou, você quer quanto? Eu falei, quero tanto. Ele falou, não, isso a gente consegue pagar, você é formado, sou, e a ferramenta que a gente quer implantar aqui? Eu, não, manjo, lá eu trabalhava. Ele, então beleza, você vai implantar. Entrei na empresa, aí depois de um tempo eu descobri que os donos são né? Cristãos. E aí hoje em dia, uma vez por mês, tem o culto de ação de graças, eu toco na empresa. E, cara, tenho vivido coisas incríveis. Eu já conheci algumas pessoas top lá, né? Já foi lá o pastor Juscelio, não tive a chance de conversar com ele, mas, cara, eu tenho visto assim que Jesus, ele, em todos os lugares, ele quer usar quer nos usar, né? O Melco tem uma frase que nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Então, às vezes, você acha, perdi um ano. Não, você não perdeu um ano. Alguma coisa você estava aprendendo e você vai usar isso em algum momento. E eu tenho visto isso, cara. Desfrutar, né, mano? As estações, né? Às vezes é difícil. Tem dias que é complicado. Mas é muito bom. Muito bom. Aprender a desfrutar cada fase, porque cada fase faz sentido para Jesus. Né? Mesmo que não seja a fase prazerosa ou aquilo que a gente quer viver o tempo todo. Mas cada fase, por exemplo, a fase de Davi ali, cuidando das ovelhas de seu pai. Enquanto ele estava fazendo aquilo, ele já tinha sido ungido, cara. Ele já tinha sido ungido, já tinha óleo sobre a cabeça dele. O outro rei já tinha sido rejeitado, mano. Ele já era, o cara é ungido? Mano, eu meti a espada no Saul, mano. Mas não, ele foi ungido, ele respeitar os processos. E ele precisava vencer o urso e o leão debaixo da unção que ele recebeu. E nisso que ele venceu o urso, venceu o leão, no secreto, ele estava sendo habilitado para vencer o gigante diante de uma multidão. E quando ele venceu diante de uma multidão, o gigante, né,
isso fez com que o nome dele fosse notado. E ele começou a ser conhecido como Davi que mata 10.000 enquanto Saul mata 1.000. E aí foi um outro processo, porque agora ele tinha um rei o perseguindo. E sabe qual é o grande X da questão? É que às vezes a gente não entende que algumas coisas que a gente vive na nossa vida, elas estão contribuindo inclusive às feridas, com o propósito de Deus. Davi, ele só conseguiu ser o cara humilde como ele foi, independente de Deus como ele foi, e a maioria dos salmos que ele escreveu tem essa graça, essa dependência que ele tinha de Deus, porque ele foi o cara rejeitado na sua família, mano. Ele tinha 7 irmãos melhores e maiores que ele, mano. E ele era o cara que foi esquecido de ser chamado quando o assunto era se tornar o rei. E isso era importante para ele, justamente para ele ser trabalhado para se tornar quem ele devia se tornar. Então isso que é muito louco, sabe? Porque Jesus, ele sabe e faz sentido para ele todas as nossas estações, até mesmo as estações que nos causam dor, até mesmo as estações que não são gostosas de viver. E a gente precisa estar consciente disso. Uma coisa que eu percebi também na sua jornada foi o seguinte: eu cresci na igreja dos meus pais, você cresceu na igreja que você se converteu, né? E geralmente, lá pro pessoal da igreja do meu pai, beijo, galera da Elohim, vocês são responsáveis por me treinar muito, aleluia. Na igreja dos meus pais, eu aprendi muito com eles, mas eu era o Melk. O Melquinho e tal, o Melk, te peguei no colo, troquei tua fralda, blá. Né? Da mesma forma, o PH era o Paulinho, né? As pessoas enxergavam nele o cara do dolinho, entendeu? Compartilhava meme. Isso é comum e faz parte, é importante. Só que chega um momento em que alguém ou algumas pessoas vão começar a enxergar quem você realmente é. Deus vai permitir ativadores chegarem na sua vida para apontar, né, que não é o Jesus, o filho de José? Não, é Cristo Messias. Não, mas não é só o Claudinho, é o Paulinho, é o Salomão, né? É o Melk, né? Não, existe algo que se carrega, né? E é importante entender. Uma cultura de honra enxerga melhor nas pessoas, né? Aquilo que elas podem se tornar, não o que elas são até hoje. É que familiaridade gera incredulidade. É verdade. Agora, intimidade gera fé. Uau. Então, quando você é familiar de alguém, igual a gente estava brincando aqui com o Claudinho da guitarra, né? Ah, o Claudinho, não sei o quê. Mas quando a gente é íntimo de alguém, a gente sabe o que a pessoa carrega. Exato. A gente sabe o quão especial a pessoa é. E eu sei o que esse cara carrega. O Claudinho é incrível. Então, isso gera fé. Exato. Porque é intimidade. Agora, quando a gente só é familiar, é igual caminhar com Jesus, né? Quando é só Jesus. Agora, quando você é íntimo, quando você sabe quem ele é outro nível, mano. É isso mesmo. E serve tanto para Jesus como outras pessoas, exatamente. Né? Qual a próxima canção que vai rolar aí? Cara, a próxima tá no forno. Estamos terminando de fazer algumas coisas, terminando de arrumar umas linhas de guitarra. Tem que gravar a voz. A próxima é Ele Viu em Mim. Vocês topam um spoiler aí? Bora? Tem como? Bora. Desenrola aí. Ele Viu em Mim. Toda ou só o refrão? Pode do começo, vai lá. Ela não faz sentido só o refrão. Ela é uma história. É uma história. Bora lá? Pessoal, se desafinar aí, ó. Autotune. E aí, G, salva nós. Ele viu em mim o que eu não vi. Ele me abraçou e então eu sorri e me fez enxergar quão importante sou. Me ensinou a caminhar através do seu amor. Por muito tempo eu andei tentando entender porque me ama santo, mesmo sem eu merecer. Por muito tempo eu andei tentando entender.
mesmo sem eu merecer, porque eu sou amor. Você me respondeu, porque eu te formei para ser o meu filho amado. Filho amado, não é sobre o que você fez ou sobre o que podes fazer, sempre foi sobre o que sinto por você. Um amor incondicional que ninguém pode deter. Nada jamais irá mudar o que eu sinto por você, e nem a morte, nem a vida, o porvir ou o presente, o amor da cruz nos tornou eternamente, e nem a morte, nem a vida, o porvir ou o presente, o amor da cruz nos tornou eternamente. Larará, 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 larará. Não é sobre o que você fez ou sobre o que podes fazer, sempre foi sobre o que sinto por você. Um amor incondicional que ninguém pode deter, nada jamais irá mudar o que eu sinto por você, e nem a morte, nem a vida, o porvir ou o presente, o amor da cruz nos tornou eternamente. Aê, É isso. Aê. Muito bom, glória a Deus. E é Muito isso, bom. cara. Essa música, eu acho que ela é minha história, né? Por muito tempo andar perguntando, Jesus, o que você está vendo em mim que eu não estou conseguindo enxergar? Perguntas que a gente carrega durante toda a nossa vida e a gente olha para Jesus e a gente não entende. E ele olha para nós, olha, cara, não é sobre você, não é sobre o que você pode fazer. Sempre foi e sempre vai ser pelo que eu sinto. Se hoje você me ama é porque eu te amei primeiro, cara. E pode ficar tranquilo que nada jamais vai mudar isso. Nem a morte, nem a vida, ou porvir ou presente. O que eu demonstrei para você naquela cruz, o meu amor para você naquela cruz nos tornou um eternamente. E é isso. É viver esse amor, essa verdade daqui até a eternidade. Muito bom, muito bom. Show. Bom, estamos encerrando, e para encerrar, Salomão, Cara, libere o seu poder do Let It Go. Salomão sabe, né? Bora, Bolívia. Isso é muito besta. Cara, é o seguinte, você tem uma mensagem, o mundo inteiro vai ver e ouvir essa mensagem, né? Vai chegar para todas as pessoas do mundo. Qual é a mensagem que o PH passaria para essas pessoas? Olhando ali naquela Olhando ali, câmera ó. ali, ó. Bora lá. Como eu disse, né? Todos nós carregamos muitas dúvidas, muitos porquês, tem muita coisa que ainda não foi respondida, mas eu acredito que assim como eu, todas as perguntas que você tem, existe uma resposta. Essa resposta é Jesus. Jesus, ele nos amou, ele nos ama e ele vai nos amar eternamente. E ele tem tudo aquilo que a gente precisa, sabe? O vazio que a gente tem dentro de nós é do tamanho da grandeza de Deus. Então, cara, corre para Jesus, ele está te esperando, ele está te olhando, ele tem algo com você assim como ele tinha comigo. E eu tenho um convite para você, chega nele e fala, Jesus, o que você quer de mim, o que você tem para mim? Eu tenho certeza que ele vai te responder. E depois que você descobrir isso, nunca mais você vai querer viver abaixo do que ele tem para você e vai ser uma jornada linda. Como a gente conversou aqui, nem tudo serão flores, mas eu tenho certeza que
tudo que a gente passar aqui não se compara com a eternidade com Ele. E eu tenho certeza que cada um de vocês, vamos nos encontrar com Ele na eternidade e seremos felizes para sempre. É isso. Amém, mano. Uou. É isso. Muito bom. Papo incrível. Curtiram o papo? Incrível, como Bom, sempre. Tamo junto. Mano, eu tô Show de muito bola. feliz de poder apresentar para as pessoas o PH que eu conheço. Tamo junto. Obrigado. Amo você. Obrigado por ter Irmãozão. confiado em mim, obrigado. É nóis. Espero que não tenha falado demais, né? Um Te pouquinho. amo, tá? Valeu, Salo. Claudinho Valeu, ficou Claudinho. quieto, mano. Cara, volte Não, Não, mais mas vezes. foi um sabe papo que eu bom, porque gosto? no começo ele desenrolou muito sobre música, Volta também a gente mais. entrou em outros assuntos. Bora. Entrou Não. no assunto de Jesus, os negócios. Aí eu saio fora, aí eu saio de cima. Aí eu dou uma segurada. Eu deixo a oportunidade pra Tá vocês. registrado aqui, como eu falei no Ele começo. deixa a oportunidade pra quem é crente. Ah, Sou fã Não, da eu brincadeira. gosto muito de ouvir sobre a história da música. Sim. Porque às vezes você escuta a música, que nem aconteceu com o Pereira, com o Matheus Pereira. Antes de o Matheus Pereira lançar o clipe dele, acho que 2 dias antes, não lembro quem que foi, se foi você, se foi o G, alguém foi lá e contou a história da música. Sim. Aí quando eu ouvi a música, eu já ouvi sobre Tinha outra outra ótica. parada, né? E aí agora você contando as histórias desde a primeira e agora essa segunda, você já escuta mais familiarizado. Você... Nunca é uma música, né? Sempre tem uma história por trás da música. Pelo Foi menos muito legal, as esses minhas. dias a gente fez os salmos, hinos e cânticos espirituais, e antes de cada canção que a gente gravou, que a gente cantou, nós contamos um pedacinho da história, né? Foi. E o pessoal Aquilo da ali foi Atmo até incrível. lançou, a da Alice, né? E a da Alice mesmo foi uma história de depressão, né? Ela tava passando por uma situação meio zoada e tal. Um dia a gente traz ela aqui. Que Alice, Bom, queremos você aqui. queremos você no podcast. É isso. Gente, por hoje é só. Foi muito bom estar com você. E não se esqueça de compartilhar com muitas pessoas, curtir, se inscrever também no nosso canal, ativar o sininho para poder assistir os próximos, beleza? É muito bom ser seu companheiro semanal desse podcast. E até a próxima. Beijo! Valeu, galera! Tchau, até mais!